Olá, alunos, seja muito bem-vindo à disciplina de Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Mônica Maria Silva, eu sou formada em Administração e Psicologia e tenho mestrado em Psicologia. E iniciamos essa disciplina na unidade 1 com a seguinte temática ali no quadro. A introdução à gestão de pessoas, começando a entender de pessoas. Então, essa unidade 1 introdutória ao tema, e eu já gostaria de chamar você ao quadro novamente para, então, passarmos aqui um resumo, dessa primeira unidade, já aproveitando para contextualizar esse encontro. Então, nessa unidade, você vai ser capaz de compreender a importância de valorizar as pessoas nas organizações, identificar a diferença entre estratégia e tática. Então, é muito importante, você compreender essas diferenças e também poder fazer essa ligação da gestão de pessoas com a estratégia organizacional. Então, ali já no quadro seguinte, nós vamos ver por que estudar a gestão de pessoas. Por que para os gestores, independente do tipo de organização, quer seja ela pública, privada, indústria, comércio, prestação de serviço, é importante que o gestor ele se prepare também para gerenciar as pessoas que trabalham na sua organização. Porque em qualquer organização a gente vai ter pessoas trabalhando. Eu posso ter diferentes tipos de recursos, dependendo do tipo de organização, recursos especializados, mas a gente sempre vai ter pessoas. Então, voltando aqui ao quadro, é importante para que você possa compreender essa importância de cuidar das pessoas nas organizações e fazer isso buscando um diferencial competitivo. Então, lembrando, o que é o diferencial competitivo? Esse conceito tem relação com a gestão estratégica. O diferencial competitivo é algo que me diferencia no mercado, que me diferencia dos meus concorrentes, que me torna mais competitivo no mercado. Então, as empresas têm percebido que a base de uma vantagem competitiva sustentável tem sido cada vez mais as pessoas, porque é através das pessoas que a gente pode criar, inovar, inventar, Então, criar novas formas de atuar no mercado. Voltando ao quadro, e com isso, também é importante que você compreenda como utilizar estratégias de valorização criativas na área de gestão de pessoas. E por que isso é importante? Para poder atrair e reter os melhores colaboradores, aquilo que a gente denomina de talentos dentro do contexto organizacional. E por fim, ali no quadro ainda, conhecer as mudanças que ocorreram na gestão de pessoas, porque a gestão de pessoas ela foi mudando ao longo do tempo, se adaptando, se transformando, se adaptando às exigências do mercado, foi acompanhando essas mudanças também no ambiente organizacional. Então, no próximo quadro, nós vamos ver que contextualizando aqui não só essa unidade, mas também pensando aí na disciplina como um todo, ela está dividida em 4 unidades. Essas 4 unidades são as 4 unidades do seu livro-texto, do livro-texto da disciplina. Então, a unidade 1, ela trabalha a gestão estratégica de pessoas, talentos e capital intelectual, esse é o nome da unidade 1. E é essa temática que a gente vai trabalhar nesse encontro. Na unidade 2, nós vamos ver recrutamento e seleção de pessoal, porque é um processo importantíssimo, que tem em toda a organização a parte de recrutamento e seleção. Na unidade 3, nós vamos falar de programa de integração de pessoal e vamos falar um pouco do mercado de trabalho, do mercado de recursos humanos. E na unidade 4, nós vamos falar a respeito de pesquisa de clima organizacional. O clima organizacional é um indicador muito importante aí da área de gestão de pessoas. Então, você vai ser introduzido a essa temática na unidade 1 e vai aprofundá-la lá na unidade 4. Gestão de pessoas. Vamos falar a respeito desse conceito, O que é a gestão de pessoas? Então, para isso, eu vou convidar você ao quadro. Segundo o Chiavenato, e o Chiavenato é um pesquisador, um acadêmico aqui brasileiro, dentro da área de gestão, não só da gestão de pessoas, mas da área de gestão como um todo. Então, ele tem várias publicações, e dentre essas publicações, ele também tem publicações importantes na área de gestão de pessoas. E ele vai, então, falar que a gestão de pessoas ela é um conjunto integrado de atividades que vão envolver contratar pessoas, remunerar essas pessoas, avaliar o seu desempenho, proporcionar segurança e qualidade de vida no trabalho e manter as pessoas na empresa.
Então, quando ele fala que é um conjunto de atividades, né, a gente pode pensar que essas atividades, elas não são somente a parte operacional, né, eu ir lá e fazer a contratação, eu ir lá e fazer a remuneração das pessoas. Quando é um conjunto de atividades, é um processo, né, então são um conjunto de atividades. E dentro desse processo ele é pensado também não só de uma maneira operacional, mas estratégica, né, a longo prazo, com metas, objetivos claros, alinhados aos objetivos da organização, de médio prazo e também essas, então, operacionais de curto prazo. E ele é integrado. Então, o que quer dizer isso? Né? Quer dizer que esses processos, essas atividades, elas não ocorrem isoladamente, elas são pensadas como um sistema. Então, uma interligando na outra, uma interferindo na outra. Então, ali no próximo quadro, nós ainda vamos ver que, de acordo com Chiavenato, a denominação dada às pessoas, ela reflete o papel que a empresa confere a elas. Então, quando a gente adentra uma organização, e muitas vezes a denominação que é dada para as pessoas, ela pode se modificar para esse recurso, né, que a empresa tem, que são as pessoas. Algumas organizações denominam de colaboradores, outras de mão de obra, né, outras de recursos humanos. E essa denominação, ela também acaba refletindo como que aquela organização, ela lida, né, com a sua gestão de pessoas. E isso também foi acontecendo ao longo, né, do tempo com a própria área, essa mudança de nome, né, a gente vê departamento pessoal, gestão de pessoas, recursos humanos, então isso também vai refletindo essas mudanças. Voltando ao quadro, as pessoas, elas eram consideradas, né, sempre foram consideradas dentro das organizações como um recurso importante, mas essa perspectiva ela foi mudando. Então, voltando ali, como que isso aconteceu, né, voltando ao quadro. Mas a grande maioria dos investimentos nas empresas, ele recaía na automatização e modernização, deixando visá-las mais competitivas. Bom, o que isso significa? Significa que antes, né, as empresas elas investiam muito em tecnologia de produção, em qualidade de produto, em preço, né, que era onde elas alicerçavam a sua vantagem competitiva sustentável. Então, era uma vantagem em relação aos concorrentes que ela conseguia sustentar por muito tempo. Com o avanço da tecnologia, essas bases, né, de vantagem competitiva, elas não ficaram tão sustentáveis mais, porque o meu concorrente ele copia rapidamente, né, uma tecnologia, uma qualidade do produto, consegue fazer o mesmo preço que eu. Então, as empresas começaram a migrar essa base para as pessoas. Então, voltando ali no quadro, e para o conhecimento. Então, a tecnologia ela é importante, mas ela vai se tornar disfuncional se ela não envolver as pessoas. Se as pessoas não puderem aí criar maneiras inovadoras de utilizar a tecnologia para gerar essa vantagem competitiva sustentável, difícil de ser copiada. Então, ali no quadro, a importância da valorização de pessoas no ambiente profissional é hoje incontestável, né? Então, por quê? Porque sem as pessoas não tem inovação dentro da organização. Então, a gestão de pessoas, ela envolve esses processos complexos e que, para ocorrer efetiva implantação, é preciso haver conscientização da direção da empresa. Então, a direção da empresa ela precisa estar consciente disso, né, dessa importância, e esses processos complexos são aqueles processos, né, que o Chiavenato apontou. São esses conjunto de atividades, remuneração, manutenção, né, das pessoas, contratação, avaliação de desempenho. Todos eles são processos, né? São processos complexos porque eles estão interligados entre si dentro de um sistema e eles fazem parte desse sistema maior que é o sistema de gestão da empresa. Bom, ali no quadro, de acordo com o Chiavenato, a filosofia, a cultura, né, que orientam então as políticas de gestão de pessoas é que vão definir as condutas, os procedimentos a serem implantados na organização. Então, veja, a política, né? Quando a gente fala de política de gestão de pessoas, a gente está falando de decisão, a gente está falando de uma tomada de decisão estratégica que vai orientar as ações. Então, quando a gente fala de política, a gente fala de nível estratégico. Então, veja que os dirigentes da organização, eles precisam incorporar isso à gestão, né? Então, quais são as políticas de gestão de pessoas que eles vão adotar, pensando na estratégia organizacional, nos resultados que eles querem alcançar da empresa como um todo. Então, uma política, por exemplo, de remuneração, se vai utilizar remuneração variável ou não, se vai utilizar bônus,
a política de contratação, se vai contratar internamente, né? Se vai fazer contratação externa, se vai utilizar indicação, se vai contratar parente, tudo isso precisa ser pensado, né, e ser decidido, tomada uma decisão que vai compor essas políticas que vão orientar as ações. Então, ainda nesse quadro, uma última frase ali, empresas e colaboradores, eles formam uma relação de interdependência, né? Porque as pessoas vão para as organizações trabalhar porque elas têm necessidades e as organizações também precisam, né? Também têm necessidade desse recurso que é importante. Então, ali no quadro, a Vergara, que é uma outra pesquisadora brasileira, acadêmica, e é específica aí na área de gestão de pessoas, ela fala o seguinte, né? Que uma equipe conduzida por um líder bem preparado e que se importa com pessoas são fundamentos da gestão de pessoas e de grande importância para as empresas enfrentarem constantes mudanças. Então, são fundamento, é a base. Sem, né, essa mentalidade na gestão, essa mentalidade do líder, dificilmente a gente consegue implantar uma gestão estratégica de recursos humanos ou de gestão de pessoas na organização, né? Se eu não entendo que esse recurso é importante, se eu não entendo que eu devo utilizá-lo dessa maneira estratégica, fica difícil sustentar ações, atividades, né? Ou mesmo a utilização de ferramentas que podem até ter essa base estratégica, mas se elas não são utilizadas dessa forma, elas não se sustentam dentro da organização, né? A organização utiliza, depois descontinua, não utiliza de forma estratégica. Globalização. Vamos falar desse fenômeno, né? Que é um fenômeno que envolve, como o nome diz, né, o globo, então o mundo todo, e que não é um fenômeno recente, embora a gente possa pensar que ele surgiu aí há algumas décadas, né, mas ele já é muito mais antigo do que isso. O que aconteceu é que nas últimas décadas, né, ele vem se intensificando. Porque a globalização, ela tem uma relação com essa aproximação de mercados, né? Quando a gente está falando no contexto organizacional, estamos falando de mercado, né? Das organizações também, esse ambiente de negócios. Então, é essa aproximação desse ambiente de negócio no mundo. Então, eu aproximar regiões que são muito distantes geograficamente, elas se tornam mais próximas. E como que normalmente, né, a gente consegue se aproximar de uma região que é distante? Bom, pelo transporte, né, me movimentando até essa região. Então, veja, os meios de transporte, eles também, né, vão estar envolvidos aí no fenômeno da globalização, eles promovem essa globalização. E não só isso, os meios de comunicação também, né, os meios de comunicação, eles também promovem essa aproximação. Então, ali no quadro, a gente vai ver que a globalização, ela é caracterizada pelo processo que vai interligar países, né? Então, isso, olha, eu posso interligar esses países, essas regiões, principalmente através dos meios de transporte e dos meios de comunicação. E quando eu faço essa interligação, eu não me aproximo só da geografia, né? Eu não me aproximo só das pessoas, mas junto com isso, eu também vou ser influenciado por outros aspectos que acontecem nesses locais. Que aspectos são esses? Esses que estão ali no quadro, se interligam, se aproximam, né? Em suas diferentes políticas, culturas, economias, entre outros fatores. Então, veja que aquilo que vai acontecendo, né, na política, lá numa região muito distante da nossa, na economia, na saúde, né, tudo isso vai interferindo. Né, e quanto mais interferindo nos nossos mercados e quanto mais a gente intensifica a globalização, mas a gente intensifica também essa interferência. Então, ainda nesse quadro, a gente vai ver o que diferencia essas conexões em nível global nos últimos anos, o que tem diferenciado é a expansão dos sistemas de comunicação. Porque os meios de transporte, né, a gente pode pensar, olha, isso já vai, então, um fenômeno muito antigo, já vem acontecendo, a gente pode pensar desde a época das grandes navegações, né? Mas os meios de transporte, né, nos últimos tempos, eles não tiveram grandes mudanças. Né? A gente continua utilizando os mesmos tipos de meios de transporte, a velocidade deles também não se alterou tanto, mas a comunicação sim. Né? A tecnologia de comunicação, sim, ela se intensificou e a gente consegue transmitir informação de uma forma muito mais rápida, precisa e confiável.
E isso fez, né, essa proximidade, isso intensificou essa proximidade e a globalização. Então, ali no quadro, o acesso, né, o que isso vai gerar, né, quando a gente pensa no ambiente de negócio? Que o acesso a produtos e serviços importados começa a ser mais fácil, né, do que antes do desenvolvimento da tecnologia de informação. Então, o meu cliente, ele tem acesso a produtos, né, que estão muito distantes geograficamente daqui, e ele pode adquirir esses produtos. Então, ali no quadro, né, isso vai intensificar o quê? É uma questão de competitividade para o mercado. Então, a grande competitividade aliada às novas e crescentes tecnologias fez com que os empresários começassem a visualizar formas de obter mais lucro, vendendo para outras regiões, mas também colocando a sua operação em regiões onde ele poderia ter o melhor lucro. E eu consigo esse lucro maior quando eu consigo vender mais e quando eu consigo reduzir custo. E a gente sabe que o custo da mão de obra, ele é um custo que impacta muito, né? Então, as organizações, elas pensam também aonde que eu posso alocar a minha operação no globo, né, pensando no menor custo de mão de obra. Então, muitas organizações têm feito isso, né? Aqui no Brasil, algumas organizações multinacionais já fizeram isso, do setor de tecnologia, do setor de alimentos, né? Deixaram muitas vezes, por exemplo, as indústrias, a sua planta aqui, a sua parte operacional, mas pegaram toda a sua parte administrativa e levaram para outros países, como México, como Índia, né? Onde eu tenho uma qualidade de mão de obra muito boa, né? Mas com custo menor do que então aqui no Brasil. Então gera uma competição também dentro do mercado de trabalho, né? Então as vagas vão migrando. Bom, ali no quadro, né, e como que isso vem acontecendo, essa intensificação também? Pela crescente substituição da força de trabalho humana por máquinas, que podem fazer o trabalho de muitos homens em menos tempo. E isso já acontecia, né, desde a época da Revolução Industrial, e isso vai se intensificando com o aumento, então, né, com o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, essa transmissão da informação, né, de uma forma rápida e precisa, ela também vai intensificar isso. E ali no quadro, o que isso gera? Né? O resultado disso é que isso vai gerando também um problema de ordem social. Tá? Vai gerando um problema de ordem social com a precarização do trabalho. E esse cenário atual, ele transforma completamente o papel da gestão de pessoas. Então, por que essa precarização do trabalho? Né? Quando a gente vê as pesquisas realizadas por organizações internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho, nas suas pesquisas, ela identifica que o desenvolvimento econômico de uma região, não necessariamente, ele vai gerar trabalhos menos precarizados, né? Então, ou o que eles chamam de trabalho decente. Então, não é, né, uma equação direta. E também uma outra coisa que a gente pode pensar é que lá na época da Revolução Industrial, o que a gente viu acontecer? Essa precarização também do trabalho, né? O trabalho artesanal, aquele artesão, ele já não produzia mais aquele produto, ele não sabia mais como fazer toda a operação e vender, ele fazia só uma parte do trabalho, então isso precarizava esse trabalho dele, porque separava, né, aqueles que pensavam e aqueles que faziam, operacionalizavam. Bom, isso também a gente começa a ver acontecer em relação aos mercados, né, com a intensificação da globalização. Então, alguns mercados a nível global se caracterizando como aquele fornecedor de mão de obra barata e outros mercados se caracterizando como aqueles aonde eu tenho, então, vamos pensar, mão de obra ou essa capacidade criativa e inventiva e que, então, tem aí um trabalho menos precarizado, né? Então, a gente também deve avaliar os impactos, né, que o desenvolvimento da tecnologia, a globalização, ele vem, e essa busca incessante por produtividade e lucratividade, ele vai ocasionar no mercado de trabalho e vai impactar esse trabalhador também, né, no desenvolvimento dele profissional e na possibilidade dele de se manter empregado e com um trabalho, né, como a Organização Internacional do Trabalho preconiza, um trabalho decente. Mudanças e transformações nos recursos humanos. Bom,
A área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas, ela sempre existiu nas organizações como a gente conhece, nesse formato, né, que a gente conhece e que é utilizado desde a época da Revolução Industrial. Mas a forma como, né, administrar esse recurso dentro das organizações, ele foi mudando. E ele foi acompanhando também as mudanças nos modelos de gestão, né, na forma como as organizações eram gerenciadas ou são gerenciadas. Essas mudanças, elas foram impulsionadas também pelas mudanças que aconteciam das organizações, né, nesse ambiente das organizações. E o ambiente das organizações não é só o ambiente interno, né, não é só a tecnologia utilizada ali, o maquinário, né, essa mão de obra, é também tudo que está fora da organização. Então, a política, a economia, a saúde, o meio ambiente. E as mudanças acontecendo nesse ambiente fizeram com que também as organizações tivessem que repensar sua forma de atuação e sua forma de gerenciamento. E a gestão de pessoas acompanhou essas mudanças e acompanha também, se você prestar atenção, tanto, né, na literatura quanto também dentro das organizações, a mudança de nome, né? Ela vai mudando de nome também para caracterizar essas mudanças. Então vamos entender um pouco, né, o que vai impulsionando essas mudanças. Bom, a gente vai ter aqui que antes, né, os trabalhadores, eles eram considerados, mas eles eram vistos como recursos que deveriam atender à execução das tarefas com obediência sob ordem de chefes autoritários. Então, houve uma época em que se pensava isso, né? Então, as pessoas tinham que obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, a pessoa vinha para trabalhar não para pensar, mas para executar aquilo que era falado para ela que era para ser feito. Mas isso foi mudando, né? Porque agora, voltando ali no quadro, a gente vai ver que o colaborador, ele é visto como um parceiro da organização, né? Tem esse discurso da parceria, ele contribui, né? Ele é chamado a contribuir com a sua inteligência, com a sua expertise, em prol dos melhores resultados organizacionais. Então muda essa postura, ó, você não tem só mais que obedecer, mas você também tem que se comprometer com o que você faz e também trazer melhores resultados para a organização. Esses melhores resultados sempre foi, desde a época da Revolução Industrial, sempre foi produtividade, né? Então eu consegui fazer mais com menos, tá? Menos, pode ser menos qualquer coisa, menos recurso, né? Fazer mais com menos, então isso é produtividade. Bom, então vamos acompanhar aí ao longo da história essas transformações a partir de alguns períodos. Vamos então lá ao quadro. Dividindo aqui alguns períodos importantes e essa divisão ela se caracteriza por alguns marcos históricos. Então, se a gente pegar esse primeiro período, 1900 a 1950, quais são os marcos históricos importantes que a gente vai ter aqui? A Revolução Industrial e o final da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, a gente teve a Primeira Guerra, a gente teve a crise de 1929. Então, foi um período de turbulência, mas que as mudanças aconteciam de uma forma mais lenta do que atualmente. E nessa época, essa gestão de pessoas, ela se caracterizava muito, né? E essa imagem mostra aqui, como o departamento de pessoal, né? Então, as pessoas vistas como mão de obra, um modelo muito mecanicista, burocrático, em que imperava as ordens e as rotinas. Então, nessa época, por exemplo, nesse período aí, lá por volta de 1937, né, década de 30 e início da década de 40, por exemplo, aqui no Brasil, que surgiram as primeiras leis, né, a consolidação das leis do trabalho, que regulamentava essa relação de empregado e empregador. Então, as empresas elas tinham muito essa preocupação em obedecer às leis, né, em cumprir essas leis que estavam começando a aparecer. Então, por isso, essa área era caracterizada como departamento de pessoal, tinha muitas, né, quem cuidava da área geralmente eram pessoas ligadas ao direito, à contabilidade, né, então, por isso, esse aspecto burocrático. Voltando ali no quadro, depois da Segunda Guerra Mundial, anos 1950 a 1990, a gente vai ter uma mudança. Então, a área começa a ser chamada de Departamento de Recursos Humanos, e as pessoas são vistas como recursos, o ambiente é um ambiente repleto de mudanças, e ocorre a necessidade de adaptação. Então, o que vai acontecer, né, após a Segunda Guerra Mundial? A reestruturação, né, das economias, da economia do Japão, da economia da Europa, e no Japão vão surgir novos modelos de gestão, que vão, então, interferir nessa maneira, né, de administrar as pessoas também. A filosofia da qualidade total, né, essa filosofia
ali naquela organização, elas trazem consigo esses aspectos culturais. Então é muito diferente, por exemplo, né, quando uma empresa multinacional ela vem se instalar, por exemplo, no Brasil. Ela vem influenciada pela cultura daquele país de origem, né? Mas aqui, muitas vezes, ela vai precisar se adaptar, como teve casos, né, de empresas brasileiras que foram, por exemplo, se instalar na China e que tiveram muitas dificuldades em relação a aspectos culturais, né? Porque é muito diferente a maneira de pensar, a maneira de viver, né, das pessoas em regiões também diferentes. Então, isso vai interferir, né, na cultura organizacional. Então, ali no quadro, a cultura organizacional, de acordo com Luz, ela é um conjunto de atributos físicos e psicossociais, né? Então, esse aspecto psicológico, né, essa percepção de uma organização que se caracteriza em seu modo de ser e determina a sua identidade. Então veja que mesmo que eu tenha empresas que trabalham no mesmo segmento, às vezes está uma do lado da outra, né? Em muitas cidades a gente tem isso, a gente tem ruas, né, onde a gente encontra determinado tipo de comércio especializado. Então uma rua onde eu tenho lá muitas lojas de autopeças, por exemplo. Mas eu entro em uma, entro na que está do lado, na que está do lado, e cada uma é diferente, cada uma tem algo diferente. Por quê? É essa maneira de realizar o trabalho que vai caracterizando a sua identidade. Às vezes a cor, se usa o uniforme, se não usa, né, a fachada, o nome, é diferente. Então, ali no quadro, também, para o Chiavenato, ele vai falar que esse conjunto de hábitos, de crenças, de normas, de valores, de atitudes e expectativas que são compartilhadas pelos membros formam a cultura organizacional. Então, veja que a cultura organizacional é tudo isso que é compartilhado. Né? Então, quando ele vai sendo compartilhado, ele vai se constituindo como a cultura daquela organização, vai se caracterizando como a cultura daquela organização especificamente. Clima organizacional. Vamos falar do clima organizacional. O clima organizacional, ele é um indicador, né? Então, tenham isso em mente, ele é um indicador importantíssimo da área de gestão de pessoas. Então, o que é um indicador? O indicador, ele é uma informação, tá? Então, o indicador dentro, né, do contexto organizacional, ele é uma informação e uma informação que me ajuda na gestão. Então, dentro da gestão, qualquer que seja, né, aí gestão de marketing, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de produção, a gente trabalha com o quê? Né? A gente trabalha com informação. A gente analisa informação, a gente toma decisão em cima de informação. Então, na área de gestão de pessoas, um indicador, uma informação importante é o clima organizacional. Então, o nome dele já nos dá essa ideia de uma medida. Porque quando a gente pensa no clima, né, a gente pensa logo no tempo. E esse tempo é medido por uma temperatura, né? Então, a temperatura tem uma medida, né? Ela pode ser mensurada, ela pode ser medida. Então, o clima organizacional, ele vai nos indicar também uma medida. Então, ali no quadro, vamos pensar aqui juntos que medida que é essa. Então, já coloquei até esse termômetro aí, né? Essa figurinha do termômetro, para a gente poder fazer essa relação. Então, o clima organizacional, no ambiente organizacional, ele pode dizer que o clima revela a satisfação do colaborador. Então, ele mede o quê? Ele mede a satisfação do colaborador com a empresa na qual trabalha em seus mais diferentes aspectos. Então, é uma medida, né, dessa satisfação do colaborador. E daí, quando a gente pensa na satisfação do colaborador e a gente faz essa relação com a gestão de pessoas, a gente pode até fazer, né, também pensar assim, então é a satisfação em relação à gestão de pessoas. Não, não é só isso. É a satisfação do colaborador com todo esse ambiente de trabalho, com tudo que envolve o seu ambiente de trabalho. Então, não é só, né, as políticas e práticas de gestão de pessoas, mas ultrapassa isso. Né? Então, vamos ali no quadro para a gente entender. Para a CODA, o clima é um indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização. Então, envolve aspectos da cultura, das crenças, dos valores, dos hábitos, das tradições, né? Mas também da realidade, né? Da realidade ali do trabalho dele. Então, alguns aspectos, né, que podem aí interferir nessa percepção da satisfação do colaborador. Vamos então ali no quadro. A gente tem, por exemplo, a valorização profissional, e essa valorização profissional, ela tem uma relação
com a remuneração, a gente já pensa logo, né, valorizar, valor, quanto que ele recebe pelo trabalho que ele faz, mas não só isso, né? Por outros aspectos também que são subjetivos, como o status que o trabalho dele tem dentro daquela organização, o reconhecimento, né, que ele tem ou não, a relação dele com o gestor, né? Então, tudo isso, né, também está ali envolvido nessa percepção da valorização profissional. Voltando ao quadro, o quanto que aquela empresa é valorizada no mercado, né? Então, como ele trabalhando naquela empresa, e ele pode também ter a sua valorização profissional ou não. As políticas de RH, né? Então, se ele está satisfeito com as políticas de RH, desenvolvimento de carreira, de salário, né? De treinamento, os próprios modelos de gestão que a empresa adota, o processo de comunicação, né? Se ele conhece, né, a respeito do trabalho que ele deve fazer, se ele recebe as informações necessárias, se ele tem um canal para se comunicar, né, para falar também a respeito do que ele pensa, do que ele sente, sugerir mudanças. Então, veja, processo de comunicação. Voltando ali, um outro aspecto, a missão da empresa, né? E por que é importante também, isso pode interferir na satisfação? Porque a missão da empresa é o objetivo de existir daquela organização. E se o colaborador ele está satisfeito com a missão da empresa, né, ele vai então também se identificar com isso, se reconhecer ali, né, gerar um maior comprometimento, maior orgulho, né, de pertencer àquela organização. Então esses aspectos eles interferem nesse nível de satisfação. Então ali no quadro, ainda falando do clima organizacional, o Chiavenato ele vai dizer o seguinte, né, que o clima constitui o clima interno, essa atmosfera psicológica e característica que existe em cada organização. Então perceba que ele é uma satisfação interna, porque a gente pode também medir satisfação, né, dos clientes, a gente pode medir satisfação do fornecedor, né, mas aqui o clima ele se refere a essa satisfação interna que diz respeito a essa atmosfera psicológica que é sentida pelo colaborador. Então, quando eu faço, por exemplo, uma pesquisa de clima, eu estou fazendo uma pesquisa de satisfação com os meus clientes internos, com aquelas pessoas que trabalham dentro da organização. Então, ali no quadro ainda, a gente vai ver que constitui qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos participantes da empresa e que vai influenciar seu comportamento. Então, uma outra questão aqui importante é esse percebido ou experimentado. Porque o clima ele é medido através da percepção de cada um. Porque a percepção é algo, e essa experiência, né, que o sujeito tem, é algo muito singular. Então, cada um tem uma percepção, cada um tem a sua experiência com o seu trabalho e com o ambiente de trabalho. Então, quando eu vou, né, levantar a respeito do clima organizacional, eu vou perguntar no um a um. Mas eu vou chegar depois num indicador geral. Eu posso chegar nesse indicador geral, mas eu vou perguntar no um a um. E uma outra coisa importante é que quando a gente fala de percepção, percepção não tem certo ou errado. Né? Então eu não vou ali querer identificar quem está percebendo certo, quem está percebendo errado, né? Quem percebe bem ou mal. Porque a percepção, né, não tem certo ou errado. Se eu pergunto para alguém como que ela está percebendo, ela vai me dizer. E eu vou acreditar se é assim para ela, se ela está dizendo que é assim, porque é assim para ela. Tá? Então não tem certo ou errado. Bom, mas aí por que a gente quer identificar essa percepção da satisfação do colaborador? Porque a gente pode chegar e identificar que dentro daquele ambiente de trabalho eu posso ter um clima muito bom, ou eu posso ter um clima prejudicado ou até mesmo ruim. Então ali no quadro a gente vai ver isso, né? O clima bom é quando existe motivação, quando tem entusiasmo, né? As pessoas então se sentem comprometidas e entusiasmadas com o trabalho. Quando eu tenho um clima prejudicado ou ruim, eu vou ter comportamentos e situações que são percebidos de forma negativa, eu vou ter colaborador que não apresenta interesse ou motivação. Então isso é péssimo, né, para o resultado organizacional, mas é péssimo também para esse colaborador. E isso pode gerar aspectos muito negativos, né, para a sua saúde. Saúde física, saúde psíquica, né? Isso pode levar a um adoecimento desse colaborador. Então, veja, essa relação de interdependência, né, que existe entre a empresa e os colaboradores, o clima organizacional ele vai ser um indicador importantíssimo para a gente poder identificar o que é aquilo que está contribuindo, né, para essa satisfação ou insatisfação dentro do ambiente de trabalho.
Vamos agora para a resolução de uma situação-problema, né, que se passa na empresa do seu Rui, que é a empresa Empório Urbano. Então vamos ali no quadro. O seu Rui, ele já compreendeu sobre essa evolução e as mudanças na área de recursos humanos. Então, o impacto, né, recorrente da globalização, a importância das pessoas aí como estratégia na gestão do negócio. Agora, ele precisa conhecer o conceito de talento, o conceito de capital intelectual, como administrar, né, talento e capital intelectual e entender a relação entre clima e cultura. Então, para isso aí, né, você já tem um conhecimento, aí já se capacitou e pode ajudar o seu Rui nisso. Então, vamos lá ver no quadro. Resolvendo, né? Bom, então é muito importante que o seu Rui ele compreenda que cada empresa ela tem um modelo a ser estabelecido para o desenvolvimento e a gestão do talento. Então, o que significa isso? Né? Que a gestão de pessoas ela é contingencial. O significa que a gestão de pessoas ela vai também levar em consideração as contingências de cada organização. Então a gente sabe, né, que a gestão de pessoas é constituída por processos complexos, né, que envolvem então cuidar das pessoas, remunerar, contratar. Mas como isso vai ser feito, como que isso vai ser estruturado, depende das contingências de cada organização. Eu não vou pegar um modelo pronto de uma empresa e vou implantar na minha, sem nenhuma adaptação. Por isso é muito importante que o seu Rui ele compreenda o conceito. Por quê? Porque compreendendo o conceito, ele vai compreender qual que é a lógica, o objetivo, do porquê que eu devo fazer assim. E quando ele percebe, ele entende a lógica, ele entende o objetivo, isso dá para ele essa capacidade de flexibilização na utilização desses conceitos. E o conceito de talento é um conceito assim, né? Então ele precisa entender por quê, que conceito que é esse, né? E daí ver como que ele pode adaptar na empresa dele. Voltando no quadro, mas mesmo, né, que ele vai ser ali no 1 a 1 em cada empresa, a gente pode dizer que alguns pontos eles são comuns para todas as empresas, né? Que está aí na base dessa lógica do trabalhar no desenvolvimento e na gestão de talentos. Primeiro, a identificação das características a serem melhoradas. Então, não dá para eu falar, né, em gestão de talentos na organização se eu não tenho nenhuma política e nenhuma ferramenta implantada para identificar o que precisa ser melhorado. Então, isso parte, por exemplo, de eu ter uma política de avaliação de desempenho. Porque eu preciso avaliar, né, eu preciso levantar a informação de como que o desempenho está hoje para eu ver o que eu preciso melhorar. Tá? Então, isso está aí na base, na lógica, né, da gestão de talentos. Voltando ao quadro, agora como, né, ele vai fazer isso na empresa dele, ele vai adaptar à realidade dele, ao tamanho da empresa, ao tipo de empresa, né, à cultura daquela empresa dele. O constante feedback, né, então também não dá para a gente falar em gestão de talentos se a gente não tiver esse constante feedback, porque não adianta nada eu levantar a informação do que precisa ser melhorado e não comunicar isso para as pessoas, né? Então eu preciso ter esse canal de comunicação aonde eu também escuto, né, dos colaboradores, eu posso transmitir para eles aquilo que precisa ser melhorado. Então essa comunicação ela precisa existir. E daí o seu Rui ele vai ter que ver de que forma que ele vai fazer isso na empresa dele. Ele pode estabelecer, né, meios aí de feedback através do próprio processo de avaliação de desempenho, que ele pode fazer lá uma ferramenta a cada 6 meses, a cada 1 ano, mas ele também pode implementar outros processos de feedback que não precisem esperar 6 meses ou 1 ano, né, que possa acontecer no dia a dia. Então, preparar esses gestores, preparar os colaboradores para estar abrindo esse canal de comunicação. Voltando ao quadro, também acreditar que todos têm capacidades a serem desenvolvidas e o principal, sempre acreditar no potencial humano. Por quê? Né? Porque se ele não tiver essa crença dentro da cultura organizacional dele, de nada vai adiantar. Porque muitas vezes isso não acontece só na gestão de pessoas, acontece também em outras áreas, como por exemplo na área financeira. Né? O gestor ele até compreende que é importante ele fazer, por exemplo, a gestão financeira da empresa dele. Mas se ele não acredita que aquilo que ele está fazendo ele pode utilizar para melhorar a empresa, ele até vai fazer, mas aquilo vai acabar sendo algo que ele faz por fazer e ele vai acabar descontinuando, né? Ele não vai levar à frente, porque ele não vai ver utilidade naquilo. Então o seu Rui ele tem que acreditar que as pessoas elas têm potencial de se desenvolver, elas podem ser desenvolvidas, né? Acreditar nessa capacidade.
porque senão ele não vai conseguir implantar essas ferramentas e sustentar a utilização delas. Bom, então ali no quadro, resolvendo, né, em relação ao aspecto da cultura e do clima, a cultura, ele tem que entender que a cultura, ela é o resultado da visão, dos valores, dos princípios que norteiam a organização. Tem um forte vínculo com os que iniciaram o negócio e com o que o mantém. Então veja, ali na empresa do seu Rui, é uma empresa familiar. Então, possivelmente, essa cultura da empresa dele tem uma grande influência da cultura da família, né? Porque esses dirigentes são as pessoas ali da família, né? Então, ele tem também que levar em consideração isso, né? O que é que dessa cultura está sendo bom, né? E está ajudando aqui a organização e o que é que às vezes pode estar atrapalhando, né? E precisa ser revisto. Voltando ali no quadro, a cultura que prevalece na empresa será determinante na formação do clima organizacional. Então, veja, a cultura, né, que existe na empresa, ela pode mudar, transformando-se a partir do tempo e das ações tomadas por seus dirigentes. Então, veja, essa ação que o seu Rui está tomando, né, de investir então na gestão de pessoas, né, de se preocupar com seus colaboradores, investir nos seus colaboradores, isso vai impactar na cultura. Né? Então, isso mostra que ele acredita nas pessoas, isso mostra que ele valoriza, né, que as pessoas ali são um valor para a organização dele, e isso vai influenciar no clima organizacional. Então, todos esses aspectos, eles estão aí interligados, e é muito importante que o seu compreenda isso, porque isso está na base, né, das ações que ele vai tomar. Vamos agora para um momento de interação, onde eu convido você, aluno, a participar, encaminhando suas dúvidas e comentários pelo chat, e daqui a pouquinho eu volto.